agora sim, vamos ouvir a palavra de Deus. Pronunciar, anunciar a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 35. Pois se chamou os deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A palavra de Deus nos diz, Jesus me falou com a sua palavra. Eu vim não foi poder abrogar ou destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir. Para se realizar, se concretizar o propósito de Deus para com a raça humana. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus não pode ser mudada. Assim como um rei faz um decreto, ou então uma lei faz um decreto, ele não pode ser mudado, não pode ser destruído. A palavra de Deus nos revela dessa maneira. A palavra de Deus é fiel com a sua palavra. Diz de uma maneira que diz assim: Deus não é homem que se minta, nem filho do homem que se arrependa. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra não minta, se cumpre, se realiza. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração. Você que está aí na sua casa, eu chamo a atenção da sua pessoa com a palavra de Deus. Jesus me colocou nessa posição para me falar a verdade para com sua vida. A Bíblia nos fala que Deus é fiel com a sua palavra. Nunca vai ser mudado a sua palavra. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós devemos examinar as Escrituras. Com a sua palavra é verdadeira, é justa. Deus falou para o profeta Jeremias, dizendo, lá no capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz dessa maneira. Deus falou para Jeremias, dizendo: Jeremias, o que tu veste? Jeremias respondeu para ele, para o Senhor, dizendo: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus respondeu para ele, dizendo: viste bem, porque eu ver a minha palavra para cumprir-se. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Jesus falando com a sua palavra. Nunca vai ser mudado, nunca vai ser destruído a lei de Deus. A Bíblia nos fala dessa maneira, dizendo no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 35,
Jesus dizendo dessa maneira: o céu, a terra passará, mas as minhas palavras não há de passar. Meu amigo, prazer em rever, é um prazer te conhecer também. A palavra de Deus nos diz que nunca vai ser destruído a lei de Deus. Não vai sair tirar um tio da sua palavra. E a Bíblia nos fala, Deus falando com a sua palavra através de Jesus Cristo, dizendo: meu Deus, aonde que estou entrando? Eu tenho que falar a verdade. A Bíblia nos fala que de uma maneira que a humanidade está se vivenciando, o qual está acontecendo nesse mundo, do qual que nós devemos se aproximar dele, para que a sua palavra venha se cumprir, venha se realizar em nossas vidas. Muitas das vezes o ser humano passa por dificuldade, por luta, por motivo de não se aproximar de Jesus Cristo, porque a sua palavra ele vai encarregar. Quando nós se aproxima de Jesus Cristo, as promessas de Deus vêm se realizar, as ricas bênçãos de Deus vêm se concretizar em nossas vidas. É só nós entregar nossas vidas ao nosso Senhor Jesus, para que Ele possa pelejar por nós, agir nas nossas vidas, se cumprir o seu propósito, os seus desígnios em nossas vidas. É só nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, e nós se descansar nos seus ombros, e Ele vai encarregar para se cumprir com a sua palavra. Ele vai fazer de tudo para se cumprir o teu propósito, o qual que é o propósito de Deus, de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia nos fala, primeiro Deus fez um propósito. Cada vez que Deus fazia uma aliança para que o homem viesse se aproximar dele, o homem se apartava. Quantas das vezes que Deus fez o seu propósito, dando a chance, dando a liberdade para que o ser humano viesse se aproximar dele, e as pessoas não se aproximavam. E é por isso que Deus sempre levantava os seus profetas para anunciar a sua palavra, para que a humanidade viesse conhecer a sua palavra, viesse entender que a única saída, a única maneira para nós escapar dos problemas cotidianos, das lutas que nós passamos nessas vidas, nós tínhamos que se aproximar de Deus. E é por essa razão que Deus usava os seus profetas, para que os profetas anunciassem a sua palavra, porque a sua palavra nunca há de ser mudada, nunca há de ser anulada. E é por essa razão eu falei, e torno a falar de novo. Jesus falou com a sua palavra, dizendo: eu vim não poder abrogar ou destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir. Muitas maneiras nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela que Deus fez aqueles propósitos para que a humanidade viesse conhecer o poder de Deus, a sua glória, a sua majestade. E é por essa razão que Deus sempre procurava uma maneira para que a humanidade viesse a alcançar a sua salvação. Satanás está jogando sério sobre mim, para mim não falar aquela palavra. A Bíblia nos fala, assim como que a lei de Deus não pode ser anulada, a Bíblia nos fala que todo aquele que aumentar ou diminuir a sua lei, a sua palavra, todas as pragas que está escrito na Bíblia,
vai cair sobre ele. Misericórdia. A palavra de Deus não pode ser mudada. Se ele falou que aquela pessoa é Deus, então aquela pessoa é Deus, que não tem solução, que não tem saída, que não tem uma escapatória para aquela pessoa, porque não tem aqueles deuses que nós falamos, que as pessoas falam naquela época. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, não sai cheiro algum, tem boca, mas não diz, tem braço, mas não palpa, tem pé, mas não anda. Se coloca como Deus, que não tem solução, que nada pode ser mudado, que tudo que você vai pedir não é concedido, porque Ele não concede. Mas Deus é o Deus do impossível. Só Ele que nós devemos se aproximar dEle. É só Ele que nós devemos se entregar nossas vidas a Ele. E quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nós podemos descansar, porque a sua palavra vai se realizar. A sua palavra vai se concretizar em nossas vidas, porque a sua palavra não pode ser anulada. A sua palavra não pode cair por terra. Vai se cumprir, vai se realizar, porque Ele é fiel, Deus é fiel, Jesus é fiel com a sua palavra. A Bíblia nos fala que o povo, Deus falando com a sua palavra, dizendo: o meu povo foi destruído por motivo de falta de conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós devemos se descansar. Nós devemos se descansar no Senhor, porque o único que pode pelejar por nós se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma. Jesus, Ele quer pelejar por você, assim como que Ele peleja na minha vida, assim como que Ele tem prometido promessa para se realizar em nossas vidas. Ele quer se realizar em vossas vidas, porque a sua palavra é verdadeira. A sua palavra não cai por terra. A sua palavra não cai por terra. Se cumpre, se realiza em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos se descansar no Senhor e acreditar que Ele age, que o Senhor peleja por nós, age em nossas vidas. É só nós acreditar no possível ou impossível do Senhor em nossas vidas. É só nós se aproximar dEle, para que Ele possa agir em nossas vidas. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus e se descanse. Se descanse no Senhor, e Ele vai pelejar por você. O Senhor Jesus vai se realizar a sua palavra. O Senhor Jesus vai encarregar para se cumprir com a sua palavra em nossas vidas. Além, a Bíblia nos fala que Jesus está ao lado do seu discípulo. Os discípulos disseram dessa maneira, dizendo: Senhor, mestre, nós larguemos tudo e seguimos o Senhor. O que nós há de ganhar de ti? Jesus diz com a sua palavra: terá 100 vezes mais, terá 100 vezes mais nesta vida e por vir a vida eterna.
Se Ele falou que é 100 vezes mais nesta vida, nós devemos descansar nele. Nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai se realizar a sua palavra em nossas vidas. Porque a sua palavra nunca pode ser mudada, nunca pode ser anulada. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que sua palavra vem se realizar, que o Espírito Santo, Senhor, nosso Consolador, vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco as vidas deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.